Maranata, desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos fazer a especialidade de mordomia cristã. Por isso hoje eu estou vestido aqui como se fosse um diácono de igreja, tá bom? Então, partiu! Primeira coisa, responda em um pequeno parágrafo suas considerações na pesquisa do assunto de mordomia cristã nos seguintes versos bíblicos. Então, o que 1 Coríntios 6, versos 19 e 20 diz sobre a mordomia do corpo? Então, resposta: nosso corpo é templo do Espírito Santo, beleza? B. O que Mateus 25:15 tem a dizer sobre mordomia dos talentos? Deus dá talentos para todos, devemos fazer com que eles sejam úteis e se multipliquem. C. O que Colossenses 4:15 diz sobre mordomia do tempo? Ter sabedoria e aproveitar as oportunidades. Então você tem que saber aproveitar o seu tempo, beleza? D. O que João 3,16 diz sobre o que Deus deu ao homem? Então deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Salmos 24:1 nos diz sobre aquele que é dono da terra? Então, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Ou seja, tudo que a gente tem aqui é de Deus. Tá bom? F. O que Gênesis 1:26 tem a dizer sobre que é o mordomo sobre a terra? Então, ou quem é, o mordomo da terra? Então, o homem deve ter domínio sobre os animais. Foi essa a ordem que Deus deu ali para Adão. Tá bom? O que Provérbios 3:9 declara sobre quem é sempre o primeiro? Então, resposta: honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias da tua renda. Ou seja, em primeiro lugar é Deus, você devolve para Deus, porque tudo é dele, tá bom? H. Como sabemos que o dízimo significa um décimo? Então, Gênesis 28:22. Jacó deu um décimo do que ganhou para Deus, a exemplo de Abraão. Então, começou ali nos exemplos dos patriarcas. E a quem Levíticos 27:30 diz pertencer o dízimo? Então, a resposta: do Senhor. O dízimo é do Senhor. J. Como Malaquias 3:8 diz que Deus é roubado? Deus ele acaba sendo roubado nos dízimos e nas ofertas, porque por vezes as pessoas não devolvem, essa dízima, ou seja, esses 10%, elas devolvem menos, porque se acham incapazes de entregar por vezes, mas não, tudo que você recebeu, você pode entregar a Deus, que você vai receber bênçãos também, tá bom? Claro, não pregamos aqui a teologia da prosperidade, tá bom? Então não adianta você pensar, ou chega alguém e falar para você assim, dá tudo que você tem que Deus vai te beneficiar. Às vezes não, tá bom? Isso é teologia da prosperidade. Isso começou a ser pregado há poucos séculos, tá bom? Então isso não é uma mensagem bíblica, tá? K. O que 1 Coríntios 9, versos 13 e 14 declara sobre o uso dos dízimos? Então, o dízimo é usado para sustentar os que vivem do Evangelho, tá bom? Ou seja, pastores, obreiros, entre outras pessoas, tá? Que vivem do Evangelho, tá bom? Claro, tem outras pessoas que vivem também do Evangelho, tá bom? Como os músicos, os levitas, na época bíblica era isso, tá bom? Como sabemos que o dízimo é diferente das ofertas, Malaquias 3:8 diz o quê? Este verso, então, discrimina os dízimos e as ofertas como sendo diferentes. Os dízimos são exatamente 10% a serem devolvidos e as ofertas, segundo o coração sentir vontade de agradecer. Ou seja, o dízimo, você não pode devolver 5%, nem 20%. É 10% redondo, tá bom? Já as ofertas, sim, você pode devolver o que você sentir no coração, tá bom? Então, se você sentir no coração, eu vou devolver 5% do meu salário, ou do que eu recebi. Ou falar, não, eu vou devolver 20%, é do seu coração, tá bom? M. O que 1 Coríntios 16:2 diz sobre como devemos dar nossas ofertas?
Então, devemos dar conforme a nossa prosperidade, tá bom? Então, recebeu uma boa recompensa, dê uma boa recompensa também a Deus. É mais ou menos isso, tá bom? O que Mateus 6,20 tem a dizer e onde devemos guardar os nossos tesouros? Então, não devemos juntar tesouros na terra, onde os ladrões levam e a traça corroem, tá bom? Mas nosso tesouro está sendo preparado lá no céu, ou seja, Jesus ele fez uma promessa, que ele foi para o céu e está construindo casas magníficas para cada um de nós, e é lá que a gente quer morar, tá bom? É isso. O que 2 Coríntios 9:7 diz sobre nossa atitude ao ofertar? Que colhemos aquilo que plantamos, tá bom? P. Que bênção foi prometida em Malaquias 3:10? Deus derrama bênçãos sem medidas, tá bom? Como eu falei, nada de ideia de teologia da prosperidade. Eu vou dar um carro, vou dar uma casa e vou receber uma mansão. Não, tá bom? Você vai receber bênçãos sem medidas de Deus, mas não precisa barganhar com Deus. Por vezes as pessoas querem barganhar com Deus, e isso não é bom. 2. Lê as páginas, então, 111 a 130, né? E as páginas 14, primeiro e segundo parágrafo, e a página 66, primeiro parágrafo, do livro Conselhos sobre sobre mordomia, tá bom? Da escritora Ellen White. Discuta com seu líder ou grupo de estudo para as especialidades e suas considerações. Então, o que basicamente estes versos declaram, tá bom? Eu vou deixar o link para você também na descrição. Diz o seguinte: estamos nós, como indivíduos, examinando a palavra de Deus, cuidadosamente e com oração, para não nos afastarmos de seus preceitos e exigências. Agora sim. O Senhor não nos contemplará com prazer se retivermos qualquer coisa, seja pequena ou seja grande, tá bom? Que lhe deva ser devolvida. Se desejarmos gastar dinheiro para satisfazer as nossas próprias inclinações, pensemos no bem que, com esse dinheiro, poderíamos fazer. Separemos para o Mestre quantias pequenas e grandes, a fim de que a obra possa ser edificada em outros lugares. Caso gastemos de forma egoísta o dinheiro tão necessário, o Senhor não nos abençoará com o seu louvor, nem o poderá fazer. Como despenseiros da graça de Deus, estamos lidando com o dinheiro do Senhor. Muitíssimo significa para nós sermos fortalecidos dia a dia pela sua abundante graça, sermos capazes de compreender sua vontade e sermos achados fiéis tanto no pouco como no muito. Quanto tal for a nossa experiência a serviço de Cristo, será para nós uma realidade. Deus requer isso de nós, e diante dos anjos e dos homens devemos revelar nossa gratidão que Ele tem feito por nós, a benevolência de Deus para conosco. Devemos nós retribuir em louvor e atos de misericórdia. Então, está aí a leitura, tá bom? Continuamos então no relato aqui então do 3, tá bom? Claro, lembrando, né, que eu vou deixar então o link desses versos, desse capítulo na descrição para você também. Você encontra nos livros da Ellen White. Nos níveis da igreja, associação e missão, né, união e divisão e associação geral. Então, aprender como são usados os dízimos e as ofertas em sua igreja, né, e montar um gráfico usando programas de computador ou fazê-lo à mão, sobre as porcentagens repassadas e orçamentadas, ou seja, bem dizer, 74,6% fica então no campo local, beleza? 1% vai para a comportagem, tá bom? 2% vai para a sede mundial, tá bom? E aqui você vê então que vai 9% para a União, 9% vai para então vai para a associação ou para a região, né? E 2,9% vai para a Novo Tempo, o evangelismo então através da comunicação, tá bom?
Buscar então em revistas e periódicos da igreja o tesoureiro ou o diretor de mordomia da igreja, ou sites da igreja, e aprender sobre o propósito das ofertas para a igreja, com que despesas sua igreja precisará arcar e o propósito de cada item relacionado no recibo ou envelope de dízimo em sua igreja. Criar um pequeno esboço de entradas e saídas para entender o mecanismo de como as ofertas são recebidas e gastas. Então, aqui eu coloquei para você, então, o destino das ofertas, tá? 60% das ofertas, então, ficam na igreja, 60%, tá bom? Por quê 60%? Porque a igreja, ela acaba arcando com água, com luz, por vezes tem igrejas que tem internet, tem telefone e tem outras tantas coisas a fazer. Por exemplo, manutenção de igreja, tá bom? Então, essa quantia, essa porcentagem fica na igreja, tá bom? Mas, claro, você vai receber ali no teu envelope de dízimo para que foi dado tal oferta e tal dízimo também, tá bom? 14% fica na união local, tá bom? Então, a igreja adventista ela é composta pela igreja, pelo distrito e aí pelo campo local, tá bom? Que é chamado de associação. Maior do que a associação, então, é a união, que são várias associações, tá bom? Então, a união fica com 3,6%, a divisão, onde todas essas uniões ficam, então, as uniões ficam, então, sobre domínio, né? Domínio não, mas sim sobre comando, né? Da divisão. Então, a divisão fica ali com 2,4%, e a sede mundial fica com 20%, ou seja, claro, essas ofertas aí não são para vai ficar na sede social. Sim, vai ser para pregar o evangelho no mundo inteiro, tá bom? Não vai ficar numa sede, vai ficar no mundo inteiro. Tudo isso aqui é para pregação do evangelho, não é para colocar no bolso desses líderes, entendeu? Faça um quadro sobre a forma como gastar seu tempo durante uma semana completa, levando em conta o tempo gasto com. Então, primeiro, emprego, tempo com a família, devoção pessoal, culto na igreja, culto da família, coisas divertidas, leitura, televisão, refeições, sono, necessidades pessoais, escola, tá? Incluindo trabalhos escolares fora do horário de aula, tá bom? Viagens, tarefas domésticas, compras e hobbies, né? Então, aqui eu coloquei para você algum exemplo, tá bom? Claro, você pode fazer uma variação diferente. Aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, de final de semana, que você consegue dormir um bom tempo ali, né? E consegue distribuir as suas coisas de uma forma mais tranquila. Claro, se você estuda ou trabalha, o seu gráfico vai ficar diferente um do outro, tá bom? Isso faz parte, tá bom? Por exemplo, um aluno que estuda 4 horas por dia, vai colocar ali então, claro, né? Não está marcado ali o horário de estudo, mas sim, você vai marcar então o tanto de tempo que você gasta com cada coisa. Cada pessoa é uma coisa, tá bom? Então, você vai marcar ali, se você trabalha no teu emprego, se você não trabalha, 0. Se você trabalha, você vai colocar lá, eu sou estagiário, eu trabalho 4 horas por dia, coloca ali 4 horas. Claro, você vai dividir as suas 24 horas por tudo isso aí, tá bom? E vamos em frente. Então, completar um dos seguintes itens. Então, se tiver um emprego ou mesada, faça um relatório de como gasta seu dinheiro durante um mês, né? E se não estiver na categoria acima, faça uma lista de como ganharia um salário, então, uma mesada, né, de R$100 por mês nas categorias a seguir. Então, aqui eu coloquei um exemplo, tá? E, claro, você vai ver ali o que você vai gastar, então, esses 8 itens aí. Por exemplo, roupas, entretenimento, itens pessoais, presentes, material escolar, dízimos e ofertas, comer fora e transporte, tá? Então, eu coloquei um exemplo para você aqui, que com R$100, né, daria para você fazer, claro, novamente, tem variações gigantescas aqui, tá bom? Por exemplo, roupas. Por vezes você consegue uma roupinha aí de R$15, se for num brechó, claro, né? Mas, coloquei ali um exemplo então de R$15 em roupa, entretenimento, R$15 também, sei lá, você vai assistir algum filme, uma série, aí tem que pagar uma Netflix ou qualquer outra coisa.
tá bom? Ou a própria internet, faz parte do entretenimento, R$ 15. Itens pessoais, também a mesma coisa, coloquei ali uns R$ 10. Presentes, se você está namorando ou não, né? Você quer dar um presente para sua mãe, para o seu pai, para a esposa, para o esposo. A gente aqui está falando com vários tipos de pessoas, né? Então, tudo é possível. Quer dar para o namoradinho, para a namoradinha, né? Então, R$ 10 ali de presente. Material escolar, por vezes você está precisando ali de uma régua, de uma borracha, uma caneta, alguma coisa assim, ou de um caderno que você quer fazer umas anotações, quer fazer uns desenhos, R$ 10 ali. Dízimos e ofertas. Eu coloquei aqui então, se você recebe R$ 100, né? Eu coloquei R$ 10 de dízimo, né? Que é 10%. E ofertas ali eu coloquei então R$ 5, tá bom? Comer fora, coloquei ali R$ 10. Vamos combinar que R$ 10 é pouco de vez em quando para você comer fora. Quando você vai comer uma pizza, mas quando você vai comer em galera, até que dá, né? Os R$ 10 até que em galera dá para distribuir legal. E transporte, né? Coloquei R$ 15. Por vezes pode ser o combustível, por vezes pode ser transporte público, né? Pagar passagem também, por vezes não é barato. Esse gráfico que eu coloquei aí para você, né? É bem variadinho, né? Pode ver que ele está parecendo uma pizzazinha bonita até. Por vezes você pode colocar ali o teu e vai ficar bem diferente o tamanho dessas fatias. A partir da Bíblia e do Espírito de Profecia, determine as instruções, né? Que instruções foram dadas a respeito da variedade e do uso dos talentos dados por Deus por escrito e pesquisar e citar pelo menos 5 trechos com a bibliografia completa. Então, vamos lá. Primeiro relato, então, né? Temos o seguinte, lá em Mateus 25, 14 e 15, que diz o quê? Pois assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou os bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, cada um segundo sua própria capacidade. E então partiu. Nesta parábola aqui, nós vemos que então um homem deu um talento para cada homem. E cada um deles tinha a tarefa de aumentar esses talentos, fazer com que esses talentos crescessem. O primeiro que ganhou 5 dobrou, e no final das contas ele estava com 10 talentos. O segundo, que tinha ali 2, ele dobrou também e teve ali 4 talentos. E o terceiro, que ganhou 1 talento, ele pegou e resolveu enterrar o talento. Ele não aproveitou o talento que ele tinha, tá bom? Então, a ideia é você aproveitar o seu talento, não enterrar na terra. Segundo verso, Efésios 4, versos 11 e 12, diz o quê? Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Outro verso, vamos lá. 1 Coríntios 12, versos 4 a 10, diz o quê? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. E tudo em todos, né, na verdade. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, os dons de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Tá bom? Então, 1 Coríntios 12, verso 4 a 10. Mais um verso. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que
tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Tá bom? Então, Romanos 12, versos 4 a 8. E por fim, aqui então, o quinto verso bíblico de referência para você, 1 Pedro 4, 10 e 11, diz o quê? Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, o que Deus dá, tá bom? Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Então, temos os versos aí, E em resumo, o que a gente vê? Os talentos nos preparam para servir a Deus. Os talentos foram dados para servir a igreja, o corpo de Cristo, ou seja, os talentos servem para servir um todo, tá bom? Os talentos foram dados para nos unir com outras pessoas. E os talentos foram dados também para que cresçamos espiritualmente. Então, relacione 3 talentos ou habilidades que você tem, escolha um deles e faça um projeto para ajudar a desenvolvê-lo ainda mais. Então, 3 opções aqui para você. O projeto deve ser em benefício, então, ou testemunho para outros. 2. O projeto deve ser um esforço novo que não tenha sido realizado anteriormente, tá? E passar pelo menos 5 horas no planejamento e execução do projeto. Então, eu coloquei um exemplo aqui para você, 2 na verdade. Se é bom em alguma matéria, ajude alguém com dificuldades nela e você vai aprender mais ainda. É um talento que você tem, você aprende fácil e consegue ensinar também, tá bom? Outro exemplo, sabe tocar algum instrumento? Estude para ensinar depois também outras pessoas. Se você manja do violão, aprenda a tocar melhor e ensine outras pessoas a tocar também, tá bom? Faça então uma das seguintes tarefas. A. Auxilie por no mínimo 10 horas o diretor de mordomia cristã de sua igreja nos seus trabalhos em um programa de mordomia durante o ano, num final de semana, numa semana de oração, em suas visitas, etc. Peça a ele que faça uma declaração por escrito de como você o ajudou. Então, dica para você nessa A. Converse com o seu conselheiro ou o próprio diretor de mordomia e seja um discípulo teen, tá bom? Tá rolando muito isso agora na igreja, tá? De você ser um discípulo, de você ser ali um mordomo, de você ser um diácono, tá bom? Então, claro, não esqueça de pedir então a declaração. Assim você vai aprender mais também de como é feito todo o trabalho de dízimos e ofertas. B. Auxilie durante um mês o tesoureiro de sua igreja nos seus trabalhos como a parte financeira da igreja, ajudando ele no recolhimento ou distribuição dos talões de dízimo, na conferência das ofertas, nos trabalhos bancários, etc. Peça que ele faça, então, uma declaração por escrito de como você o ajudou. Dica para você, converse com o seu conselheiro ou o próprio tesoureiro. Pode ser tanto do clube como da igreja, tá bom? E seja um discípulo teen, mesma coisa. Aprenda a fazer esse trabalho também, tá bom? Claro, não esqueça de pedir a declaração. E C. Ajude a planejar durante um mês as finanças de sua família, as compras, pagamentos de compras, etc. Seu pai e mãe, o responsável, deve dar uma declaração por escrita do que você fez, do que você ajudou. Então, exemplo, se sua família ganha um salário, aqui eu coloquei para você, então, um salário de R$ 1.500. Saiba o quanto é gasto nas compras, então. Por exemplo, R$ 500, então, nas compras. Nas contas, R$ 200 de luz, 150 de água, 150 de internet. Claro, eu estou distribuindo aqui de forma bem variada, pode ser bem diferente para você. Transporte também, R$ 300, às vezes é gasolina, às vezes é transporte público, Então, muitas coisas. Outras coisas, Exemplo, então, R$ 200 aqui. De novo, não esqueça de pedir a declaração. Bem, desbravador, desbravadora,
eu acho que este é o final, então, da especialidade. Então, ficamos por aqui. Que Deus vos abençoe, que você tenha aprendido muito hoje. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!